capítulo 2 de 1 Timóteo, capítulo 2 de 2 Timóteo. No capítulo 2 de 1 Timóteo, apenas o verso 7. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. No capítulo de número 2 de 2 Timóteo, verso 14 e verso 15. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pastor Josias, por favor, me faça essa oração. Nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos, Senhor Jesus, pela leitura, Pai, da palavra que foi feita nesta manhã, Senhor. Que possa, Pai, nesta manhã dar um pregador ungido, ouvintes ungidos, ó Deus, para receber a Tua mensagem. Que venha nutrir a nossa alma, Senhor. Que venha saciar a nossa sede, Senhor, e nos alimentar com o pão vivo que vem do céu. Ó Pai, fica conosco, no precioso nome de Jesus. É que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Pastor Erivan, por favor, uma estrofe em o mar. Olha o mar, imenso é o mar. O homem não consegue dominar, mas para o Senhor Ele é como uma simples gota de orvalho. Olha o céu infinito azul. O homem não conhece os seus limites, mas o Senhor pode abrangê-lo com um só relance de seu olhar. Nosso tema nesta oportunidade é sobre pregador versus predador. Eu quero trazer para vocês apenas uns pequenos tópicos, até porque o assunto é extremamente conhecido e corremos o risco de, como comumente se diz, de estar chovendo no molhado, simplesmente repetindo coisas. Por isso eu reuni alguns pensamentos, agreguei a eles vários parágrafos e trago agora para essa rápida meditação. Na mensagem Identificação, parágrafo 31. Nosso caráter é moldado pelo que está no nosso interior. E nosso exterior apenas expressa o que está no interior. O que somos, como caminhamos. Não importa o que digamos, nossa vida fala mais alto que nossas palavras. Disse mais o profeta: antes de você
pregar um sermão, viva virtualmente o sermão. Na mensagem, tu, filho de Davi, no parágrafo 9, diz o profeta: se nesta noite, diríamos, se nesta manhã, eu soubesse que eu teria um inimigo neste lugar, eu talvez tenha, mas simplesmente eu não sei quem é. Se porventura eu tivesse um inimigo neste auditório, certamente eu não pregaria até que primeiro fosse a ele e consertasse aquilo, ver se eu poderia endireitar aquilo. Porque não estamos supostos a ter qualquer coisa contra qualquer pessoa. E se há algo que podemos fazer, é não permitir que alguém tenha algo contra nós. A Bíblia não diz, se você tem algo contra um irmão, não. A Bíblia diz, mas se o irmão tem algo contra você, vá você a ele e acerte aquilo com ele. E desta maneira nós vivemos em paz. Digo eu. Talvez não seja só os pregadores, não. Talvez o cantor também. Antes de cantar, deveria verificar. Qualquer ministro, antes de transitar na igreja, deveria verificar se não tem que acertar alguma coisa. Às vezes, o acerto tem que começar em casa, pelos de casa. É dito que há homem que na igreja é um santarrão, na rua é um atrapalhão e em casa é um leão. Você não está qualificado para pregar o Evangelho. Quem está dizendo é o profeta William Marrobrana, a quem eu tenho o gozo de ter uma foto dele aqui no meu púlpito, principalmente por causa da luz que está sobre a sua cabeça, aquela coluna de fogo, que é a mesma coluna de fogo que dirigiu o povo de Israel do Egito à terra de Canaã. Essa luz é Jesus Cristo, ela é real, ainda hoje, ela está na igreja se movendo. Uns veem e outros não veem, mas ela é real. Pregador e predador. Me permitam. Pregador é uma palavra que vem do latim, predicator. É o indivíduo que faz sermões, discursos ou pregações. Pessoa que exerce a prédica, ofício de quem se dedica ao ensino e à pregação. Por sua vez, predador também é um vocábulo latino, proedator. Predador é aquele que destrói o outro violentamente. É a pessoa ou animal que caça ou mata a presa para alimentar-se. Predador é um mensageiro do Evangelho dos santos evangélicos. Já preguei sobre isso. Evangelho dos santos evangélicos é aquele evangelho particular seu. É aquele evangelho da sua igreja. Na nossa igreja é assim, 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 assim. Na minha casa é assim, assim, assim. Chega-se até ter um Deus particular. É o crente mais maligno que há.
O crente perverso é aquele que diz que Jesus é o seu pastor. Não conheço nenhum. Nesse tempo que eu estou na terra, de 68 anos, dentro de uma igreja, eu nunca vi um crente que diz que o pastor dele é Jesus, que dê fruto. Na maioria desses são perseguidores, blasfemadores, caluniadores, difamadores. Na igreja de Corinto tinha isso. Você só é salvo se for da igreja dele. Você só é salvo se for do tabernáculo dele. Recentemente eu vi um pregador dizer: a minha igreja é a única igreja correta. Veja o tamanho da foto do profeta William Branham. Porque tem uma foto do profeta William Branham que tem 1 metro de altura. Como na outra igreja a foto do profeta é de 60 centímetros, aquilo não é de Deus. É tanta tolice que até os tolos se envergonham disso. Se a sua saia não for igual à saia da irmã fulana, se o seu cabelo não for igual ao cabelo da irmã ciclana, e assim vai. Chama-se Evangelho dos Santos Evangélicos. É um evangelho pervertido, para não dizer perverso, que mata, não dá vida. O único evangelho dos 15 evangelhos conhecidos no mundo que dá fé para vencer é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você não precisa dizer para ninguém por quanto comprou aquilo. Não minta, não mintais, não furteis e nem mintais. Você não precisa mentir. Eu quero te vender meu óculos, R$10. Oh, mas R$10 está muito. O que é isso, mano? Não, eu só posso vender por R$10. Está todo arranhado. R$10. Não, que é isso? Rapaz, olha, tu compraste isso baratinho, companheiro. Não entremos nessa questão. Eu só estou querendo R$10, só isso. Mas sabe o que é que faz esses pregadores do evangelho, dos santos evangélicos? Vira para o outro: não é fulano, que eu comprei por R$9,50? Aí já pega o outro, faz logo o companheiro mentir. E tem alguns que são especialistas, chama o amor. Amor, vem cá. Você já sabe. É que a mulher aprendeu a mentir com ele. Amor, não é verdade que eu dei R$9,99, querida? Foi mesmo, bem, eu acho que foi 9,99, 0,99999. Eu acho que tu desse foi 11, amor. Tu que não está lembrado. Não faça isso, irmão. Esse é evangelho falso. O predador é um mensageiro desse evangelho. É um obreiro que no exercício de seu mistério não pensa em Deus, mas pensa unicamente nos seus ouvintes. Tudo que fala é para agradar os ouvintes. Tudo que faz aponta para o natural. Ele é mais um apacentador do que um pastor. Ele apacenta em vez de apacentar. Por isso é dito que maior é o pecado do pregador do que o pecado do pecador. Eu não podia deixar, já que estou falando de pregação, não podia deixar de mencionar para vocês aquela ilustração que o papai sempre falava daquele veterinário que chegou na fazenda, que aquilo tem muito a ver com a pregação. O pai era um fazendeiro e o veterinário saiu da faculdade e chegou na fazenda e disse: agora é comigo, estou formado, está aqui meu diploma, está aqui meu diploma, agora quem manda aqui na fazenda sou eu. Boi para cá, vaca para cá, bezerro para cá, 2 meses para cá, 3 meses para cá, esse para cá, aquele para ali, se tira leite assim, e mais isso e tal, colocando ordem em tudo, ordem mais ordem. Quando você vê o indivíduo da ordem, desconfia. São 2 coisas cruéis: o homem que dá muita ordem e o homem que responde tudo.
Mombrana disse, nunca siga um homem que tem resposta para tudo. E os vaqueiros foram tudo recuando. Deixaram o novo administrador, novo feitor, que era filho do proprietário, toma conta da fazenda. Qualquer coisa, não faça isso, meu filho, não amarre essa vaca assim, olha, veja que eu tenho diploma, eu sou pregador formado, eu fiz seminário, eu fiz teologia. Não vem com essa história aí de revelação, que eu quero ver aqui, na palavra. Um garrote partiu para cima dele. É melhor que uma vaca corra atrás de ti, que a vaca ela corre de olho fechado. E ela corre só numa direção, se ela te pegar, pegou. O garrote não, o garrote corre de olho aberto e balançando a cabeça. Então não fique na frente de garrote. E o garrote partiu de lá, quando eu vi pegando mesmo o novo feitor, lá o doutor. Aí ele gritou, me socorro que o garrote me pega, me socorro. E um gritou de lá, doutor, mostra o diploma para ele. Uma vez Jesus disse assim, o príncipe desse mundo vem se aproximando, mas nada tem em mim. A arma que você tem que ter para vencer o inimigo é não ter nada. Nada. Se ele não encontrar nada em você, Mombrana diz na mensagem como poderia vencer. Satanás vai te esmurrar através do teu ponto fraco. Ele conhecendo a tua limitação, ele vai bater no teu ponto fraco. Quando eu digo isso, eu tenho que evocar esta mensagem. Mensagem quem é Jesus? Nesta mensagem, nós encontramos uma historinha, parece que é um simples gracejo, mas foi dito pelo próprio profeta, e ele não falaria isso se não trouxesse bons resultados a nós pregadores. Desde o parágrafo 20, ele diz assim, espero que não pareça sacrilégio o que eu vou dizer. Mas alguém me disse certa vez, em uma reunião, irmão Brana, você é pregador? Eu simplesmente respondi, suponho que seja, mais ou menos, more or less. Provavelmente, eu seja um pregador. Ah, sim. Eu pensei que o senhor tinha certeza que era pregador. Aí ele diz, ao dizer isso, lembro-me da minha infância e da casa de meu pai. Meu pai era um cavaleiro. Meu pai não era meio cavaleiro, ele era cavaleiro mesmo. Ele domava cavalos, meu pai domava cavalos. Agora, eu não. Vou sair de novo do meu assunto. O grande risco nosso é que nós queremos fazer alguma coisa porque o nosso pai faz, ou fez. Isaac determinou que teria que descer ao Egito para enriquecer. E disse a Deus, Senhor, eu vou para o Egito e ninguém me impede. Eu tenho que descer ao Egito para enriquecer, porque o meu pai foi para o Egito e enriqueceu. E Deus disse para ele, você não. O seu pai podia ir ao Egito, mas você tem que ficar aqui na sua terra. E qual vai ser meu filho? Calma, meu filho, eu vou te abençoar aqui, como abençoei teu pai. Mas essa fama que o teu pai tem, essa honra que o teu pai tem, isso foi dado ao teu pai, e não a ti. Meu pai era cavaleiro, e eu também queria ser cavaleiro. Mas eu sei que eu não era, mas eu enganei os meus irmãos. Quando eu era um garotinho, eu pensava que também eu ia ser cavaleiro. Vocês sabem como os garotinhos gostam de ser igual aos seus pais. E eu também ia ser igual a ele.
Assim eu levava papai lá atrás, no lugar onde estávamos arando, e soltava meu velho cavalo de arar, e levava ele ao velho coxo d'água, que foi talhado ali numa tora. Assim, eu costumava descer lá, e papai tinha uma cela, e assim eu via lá da parte de trás do lugar, e eu apanhava o velho cavalo de arar, cavalo da cana, cavalo de carroça, e apanhava todos os meus irmãos, e os punha em volta da cerca, e eu era o mais velho, de 9, e apanhava um grande punhado de cardo, fazia do cardo esteira, cardo com aqueles de espinho. O que a gente põe na costa do cavalo é uma esteira. Se a costa do cavalo está ferida, a gente corta um pouco, defende o ferimento, ou põe um couro de carneiro, alguma coisa, para não machucar o cavalo. Mas esse rapaz, William Branham, era tão tonto no assunto, que ele colocou foi espinhos na costa do cavalo, e colocou assim ali, sabia que tinha que ter alguma coisa embaixo, e fez a esteira de espinho, o cavalo velho todo ferido, e mais espinho na costa dele, e colocou a sela e apertou a cilha, porque o pai dele apertava a cilha, aquela que fica embaixo da barriga, e mais o rabicho apertou. Agora eu vou montar nele, que vocês vão ver que eu sou cavaleiro. Ele diz, e eu enganava meus irmãos. Os irmãos pensavam que ele era cavaleiro, porque fazia tudo igual ao pai. Que coisa! O velho companheiro tão cansado, que nem mesmo conseguia erguer a pata do chão. O cavalo velho andava arrastando a pata, e ele queria que os irmãos dele soubessem que ele era... puxava o chapéu, e o cavalo velho não dava conta, só ficava relinchava, pedindo socorro, socorro, e o cardo espetando o cavalo velho, e eu ia lá, apertava mais a cilha, porque eu sou cavaleiro, e isso eu vinha fazendo, e assim eu tirava meu chapéu, e era simplesmente isso. Eu parecia com um cavaleiro. Deste modo, eu fiz meus irmãos acreditarem que eu era um verdadeiro vaqueiro. A minha congregação pensava que eu era vaqueiro mesmo. Vejam, porque era assim que eu fazia. Porque eu tinha lido demais. Eu li muitas revistas demais. E só isso. Deste modo eu fiz meus irmãos acreditarem que eu era verdadeiro, porque eu li demais as revistas, muitos parágrafos, muitos CDs e DVDs, muito WhatsApp. Eu conhecia demais, eu sabia tudo que um cavaleiro fazia. Eu só não era cavaleiro e o meu cavalo só arrastava a pata. Quando cheguei mais ou menos aos 18 anos de idade, eu saí escondido de casa e fui para o Arizona. Veja a intenção. Pensei, eles precisam de mim. Eu pensei, eu inventei, eu inventei, coloquei na minha cabeça e convenci a minha igreja que eu podia fazer missão, que eu também era missionário. Porque meu pai era. Eu coloquei na minha cabeça que eles estavam precisando de mim para domar seus cavalos. Porque o meu só fazia arrastar. E não é que eu fugi de casa, eu era de menor. Eu era um pregador, ou melhor, um vaqueiro de menor idade.
Eu não tinha idade para sair de casa e sair escondido. E fui. Eles precisam de mim. E fui embora. Lá adiante, quando eu percebi que ninguém mais me via, fui diretamente para Fênix. Na época do rodeio. E assim vai o vaidoso. E eu fui lá atrás, dar uma espiada nos animais, para impressionar as pessoas que eu era vaqueiro. Dei uma olhada nos animais como os vaqueiros estavam fazendo. E voltei de lá e dizia: o que os demais não conseguirem cavalgar, se tiver algum cavalo aqui que ninguém consegue montar, eu vou mostrar para eles quem sou eu. Eu quero pegar um cavalo que ninguém consegue montar e vou ganhar essa cela de prata, porque eu já enganei meus irmãos. Meus irmãos lá estão pensando que eu já sou. A mamãe e o papai não sabem nem onde eu estou, que eu saí fugido. E pensei, vou ganhar uns trocos, vou ganhar um bom dinheiro assim. Assim saí, dei mais uma olhada nos animais que se encontravam ali, tão selvagens que nem mesmo comiam feno. E pensei, oh, que coisa! Assim que pela primeira vez trouxeram para fora, e eu fiquei observando, aconteceu de trazerem um cavalo terrível. E o primeiro cavalo, que era para ser montado naquela tarde, na competição, era chamado de Fora da Lei de Kansas. Kansas é um estado. Era de Kansas. Que enorme, fora da lei, 17 palmos de altura. Quando eu vi aquele cavalo, eu me lembrei do meu lado, do jegue velho. E assim, era para certo cavaleiro ali montar. Eles olharam e escolheram o melhor que tinha lá para montar nesse cavalo. Aí se eu subi na cerca, tufei o peito, como os demais cavaleiros, sentei ali, eles deram um toque no chapéu para trás, eu também logo dei um toque no meu, e parecia um verdadeiro cavaleiro. Usava gravata, sentava no púlpito, dava glória a Deus, amolava a espada, já tinha as mensagens, bastante parágrafo, e todo mundo estava certo que eu era cavaleiro. Assim esse sujeito saiu, todo enfeitado. Quando ele saiu do cercado, naquele cavalo, ele deu 2 ou 3 guinadas, o cavalo foi numa direção, e o melhor vaqueiro que estava lá foi noutra direção. Os recolhedores levaram o cavalo para um lado e a ambulância levou o cavaleiro para o outro, sangrando, escorrendo sangue pelos seus ouvidos. Era uma coisa horrível, e o cavalo pulava, 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 e os recolhedores levaram o cavalo, e eu... De repente esse anunciante disse: agora darei a qualquer homem $100 que ficar em cima desse cavalo por 10 segundos. Onde está o próximo? Onde está o próximo? Ele andou de um lado para outro, passando por ali, e olhou diretamente em mim. E quando ele olhou para mim e disse: você é montador? Eu disse: eu? Eu nem estou aqui. Mas você não é montador? O que você está fazendo aqui? Não, onde é que eu estou? E eu disse: não, senhor, não, eu não. Nunca passou na minha cabeça isso, ou melhor, já saiu da minha cabeça. Mudei bem rápido de opinião. Eu não era montador, eu apenas queria ser.
no verso 33, eu estou lendo a mensagem Quem é Jesus? No parágrafo 33 ele conclui: quando no princípio eu fui ordenado na Igreja Batista Missionária, fui ordenado a pastor, eu levava comigo a Bíblia, sempre eu andava com a Bíblia debaixo do braço. Deixa para cá então. Assim. E assim recebi minhas credenciais, cada carteira, aqui mais uma carteira, carteira de missionário batista, de evangelista, de missionário, de presbítero. Eu era um defensor da fé. Eu percebia que eu era simplesmente um defensor da fé. Eu era um cristão. Mas sabe o que eu pensava? Eu pensava que eu era pregador. Você tem que ter alguma coisa mais do que um diploma. Tem que ter alguma coisa mais do que um esboço. Alguma coisa mais de que parágrafos, de que uma mensagem ou algo semelhante. Veja uma expressão que o irmão Brana diz aqui. Um homem enviado de Deus, 16 e 18. Grandes homens de Deus no passado perderam o poder e a unção de Deus quando a humanidade e a simplicidade começaram a faltar em suas vidas. Quando um homem começa a pensar que é grande e poderoso, então vem a ser pequeno diante de Deus. A grandeza de um homem está em sua humildade e singeleza. Seja sempre humilde e simples. Nunca trate de ser um dom alguém, mas ao contrário, trate de ser um dom ninguém para o mundo. Então Deus poderá lhe usar. Na mensagem a ele ouvi, parágrafo 30 ao 32, a ele ouvi. Deus dá a um homem certa coisa para fazer, e ele fica tão zeloso daquilo, e ele fica inchado. Talvez Deus possa usá-lo por algum tempo, se ele simplesmente pode tirar algo dele. Mas o homem que geralmente quer ir e detonar o mundo e rasgá-lo, comigo se eu chegar lá você vai ver uma coisa, deixa eu chegar lá, vão te dar um fora da lei para te mudar. Geralmente Deus não pode confiar no homem que quer detonar e rasgar o mundo. Ele mesmo deseja fazer aquilo. Ele faz aquilo do seu próprio modo. Se um homem não deseja ir, então Deus tem que quase empurrá-lo a fazer aquilo. Esse é o tipo de homem que Deus geralmente usa. Você simplesmente viva para Ele e o ame de todo o seu coração, e Ele te colocará no lugar que Ele deseja que você esteja. Ele te coloca no lugar que Ele quer que você esteja. Você não tem que ir para o lugar e dizer: Deus, tu tens que fazer isso aqui. Não, você pergunta: Deus, eu posso ir? Você não tem que fazer um plano, um programa para Deus cumprir na sua vida. Faz sociedade, arruma namorada, depois diz: Senhor, agora eu quero sua aprovação. Casa, depois: Senhor, eu quero que o Senhor abençoe meu matrimônio. Tu vai ver o cavalo que vai pintar no teu caminho, ou uma égua. Nós tentamos tomar o lugar um do outro. Não faça isso. Nunca tente tomar o lugar do seu irmão. Fique na sua posição. Não podemos fazer isso. Devemos sempre aguardar a nossa chamada.
onde Deus tem nos chamado, aonde Ele tem nos visto e aonde Ele quer nos usar. A mensagem da graça, parágrafo 141. Você diz: Deus, faça de mim um pregador. Faça isso por mim. E o que você será depois? Um grande bobo, um grande palhaço presumido. Isso é tudo. Você irá a alguma teologia, você irá a alguma denominação, algum trabalho de homem, alguma organização, e lá será um pilar de si mesmo e cairá, e apodrecerá. Pregadores podres, que às vezes até prego bem, mas as obras... Você é um pilar de si mesmo. E apodrecerá. Deixe Deus fazer o chamado. Deixe Deus te chamará. Deus te santificará. Isso é antes da pregação. Antes da pregação. Deus te chamará. Deus te santificará. Deus te dará o que Ele tem necessidade de te dar. Deus dá para ti o que Ele tem necessidade, não é o que você tem necessidade. Porque a obra é dEle, o trabalho é dEle, o reino é dEle, a igreja é dEle. A missão é dEle. Nós somos apenas embaixadores, mas o país é dEle. Gostaram dessa agora? Nós somos embaixadores, mas o país é dEle. Nós somos enviados por Ele. Por isso que nós vamos como embaixadores e voltamos como embaixadores. Mas Ele é o presidente, Ele é o imperador, Ele é o rei, Ele é o chefe, Ele é tudo. Embora o pregador seja eloquente e abençoado, mas deve obedecer algumas coisinhas. Uma chama-se retórica e a outra chama-se dialética, e a outra chama-se estilo. O estilo pode ser muito claro e muito alto. Tão claro que entendam os que não sabem, e tão alto que tenham muitos que entender e aprender os que já sabem. É necessário que o pregador se faça compreender. Porém deve falar de modo que não seja mal compreendido. Não pode haver verdadeiro sucesso na pregação sem o cultivo de uma vida espiritual dinâmica. É impossível separar pregação de devoção. As duas precisam estar irmanadas. O preparo de um sermão deve buscar a inspiração e a unção através da meditação e oração constante. Você deve ser no púlpito aquilo que foi no seu quarto de meditação. Não basta conhecer as regras de homilética, saber fazer um esboço de pregação, nem tampouco ter facilidade de expressão, demonstrar grandes conhecimentos intelectuais, se é uma vida de consagração a Deus. O pregador, antes e depois de tudo, é um servo que faz a vontade de Deus. É também um embaixador que precisa estar em contínuo contato com aquele que o governa, para dizer somente aquilo que aquele que o enviou deseja que seja dito. O segredo do sucesso de uma pregação está no fato do pregador se colocar como um canal sob a influência e unção do Espírito Santo e conservar esta unção sem se deixar vencer pelos impulsos emocionais.
O pregador não deixa de ser espiritual pelo fato de possuir conhecimentos gerais. Está bem estudar, está muito bem. Ele mergulha seus sermões na graça de Deus e então todo cabedal de conhecimento resultará em grandes bênçãos. Veja, por exemplo, a linguagem de Jesus nas suas narrações, na narração de suas parábolas. Ele falava e tratava de tal maneira, usando meios, objetos que todos entendiam. A pregação não se fabrica em série. Ela vem através do Espírito Santo. Não se necessita da homilética para desenvolvê-la, ou melhor, mas se necessita da homília para desenvolvê-la. A palavra homilética deriva-se do termo grego homiletike, que significa o ensino em tom familiar. De origem grega, aparece também o verbo homílio, que quer dizer conversar. Este verbo tomou forma na era cristã, resultando do termo homília, que significa a pregação cristã feita nos lares em forma de conversação. É a mensagem que mais dá resultado. Você numa visita consegue coisa que num púlpito você não consegue. Homilética é a ciência que ensina ao pregador como preparar sermões. Todavia, jamais tal estudo anulará a inspiração do Espírito Santo. Ele apenas coloca os pensamentos inspirados numa ordem tal que facilita a exposição do sermão, a fim de que os efeitos dos mesmos sejam positivos. Ligada à homilética, aparecem 3 outros termos muito conhecidos, relacionados entre si, mas distintos quanto significado, que são oratória, eloquência e retórica. A oratória é a arte de falar em público, de forma elegante, precisa, fluente, atrativa. Muitos pregadores são estudiosos, inteligentes, homens de oração, mas falham quanto à elegância e fluência na transmissão da mensagem divina, devido à falta de eloquência e retórica. Falam muitas das vezes uma verdade como se fosse ficção. Não são capazes de dar vida à verdade que estão falando. Dá-se a entender que ele não acredita no sermão dele. A oratória é a arte, então, de falar em público, mas com essa maneira fluente, atrativa e elegante. A eloquência é a capacidade de falar e exprimir-se com gesto, até mesmo no irrisório de Santorim. Eu conheci um pregador, fui conselheiro da sua campanha no Rio de Janeiro, no campo do Maracanã, quando o campo do Maracanã recebia 200 mil pessoas, chamado evangelista Billy Graham. E eu li uma reportagem que dizia assim: Billy Graham prega mais com os olhos do que com a voz. O olhar dele, a maneira de chegar nas pessoas, falava profundamente. Seus gestos. Fainei dizia: eu gosto do pregador que fala mais com gestos, marca muito. Então veja que o pregador tem que ter esses cuidados na eloquência para poder exprimir aquilo que quer falar. Ele não pode falar uma verdade como se fosse mentira. É a arte e o talento de persuadir, de convencer, de deleitar, de comover por meio da palavra. Você chora com o pregador, você se move com o pregador, você levanta com o pregador, se movimenta os ombros com o pregador. Quanto à retórica, é o conjunto de regras relativas à eloquência, estado do uso persuasivo da linguagem, em especial para treinamento de oradores. A retórica
é adornos empolados, pomposos, bombásticos. São recursos para embelezar o sermão. Está bem contar uma experiência, uma ilustração. O pregador deve evitar uma série de experiências, muitas ilustrações, como eu vi um pregador um dia desse pela manhã, aqui nesse dia. Não é bom muitas ilustrações, muitas experiências. Isso pode tirar, a não ser que você tenha um controle, tenha preparado o sermão já dentro daquela norma. Mas ficar pegando uma ilustração sem ter preparado, só por questões emocionais, você pode sacrificar o sermão. Mas uma ilustração no início do sermão, uma ilustração no final, fica bem. Às vezes a ilustração fala muito alto, isso faz parte da retórica. É uma prova que você estudou o sermão, você se preparou para falar aquilo. Aquilo marca, termina a reunião, todos saem falando tudo aquilo que você falou. Isso traz sucesso, esses arranjos que é feito para tal. Todavia, tudo isso deve ser colocado a serviço do Senhor. Na mensagem Perguntas e Respostas, número 12, parágrafo 62, o profeta diz: Deus tem que te fazer o chamado. Se Deus não te chamar para pregar, você nunca será chamado para isso. Você pode até fazer alguns discursos, mas não tem nenhum efeito nos seus ouvintes. Na mensagem A Ele Ouvi, parágrafo 17, e na mensagem Perfeita Força, por perfeita debilidade, parágrafo 62, quando chegamos a uma posição que confessamos que não sabemos de nada, e simplesmente deixamos o seu Espírito fazer a sua vontade através de nós, então Ele nos ensinará. Mas quando sabemos muito, Ele não pode nos ensinar. Então, não podemos chegar a nenhum lugar. Não importa quem seja, nenhuma habilidade nunca será útil aos olhos de Deus. Tem que vir, Deus tem que tirar de nós todas as nossas habilidades antes que Ele possa concluir o seu propósito. Coloque tudo que você tem a serviço do Senhor e deixe que Ele te use para tal. Diz mais o profeta: não se deve interpretar mal a palavra. Não se deve aplicar a palavra de uma maneira má. Não se deve deslocar a palavra. Cristo, o mistério de Deus revelado. Cristo, o mistério de Deus revelado. Parágrafo 72, 73 e 90. Contrariar estes princípios é dar margens para as mais variadas interpretações opostas à palavra de Deus. É dito ironicamente que há pregador que divide o seu sermão em 3 partes. Diz que ele lê o texto, sai do texto e não volta para o texto. Há uma grande diferença entre pregar e ensinar. Dedique-se àquilo para o qual você tem mais vocação. A grande maioria das pessoas que se consideram pregadores são professores. Pregar é mover os ouvintes. Ensinar é informar os ouvintes. O problema é que temos encharcado o povo com verdades que não conseguem viver. Elas sabem tudo de igreja, mas não seguem nada de Bíblia. Sabe citar todos os parágrafos da mensagem, mas não consegue viver um parágrafo sequer da mensagem. Quantos ministros e pregadores nunca foram usados para mover ninguém?
é a pregação com o poder do Espírito Santo que move os ouvintes da posição em que estão para o lugar em que deveriam estar. A pregação. Feito a pregação, você pode abrir o altar. Feito o ensino, você pode mandá-lo a estudar a próxima lição. Por isso que nós temos escola dominical. Para aqueles que não precisam mais de salvação. A escola dominical não é para convencer ninguém a ser crente, é para o crente crescer na vida espiritual. Nós temos aqui em Belém, no mínimo 20 cultos, 25, de 20 a 25 cultos por semana de pregação. Nós temos de 20 a 25 cultos aqui na Grande Belém, de pregação, e temos uma escola dominical. Fechou? A pregação comove o pregador, enquanto o ensino forma o ouvinte. O apóstolo Pedro, sim, ele era um pregador. Quando ele terminava de falar, as pessoas se sentiam comovidas, desafiadas a tomar uma posição. Uma maneira muito simples de analisar as nossas pregações é nos perguntar: o que as pessoas dizem quando eu termino a pregação? Elas dizem, por exemplo, que palavra interessante, mas que sermão! Nunca havia pensado dessa forma antes. Que percepção maravilhosa! Ou as pessoas saem do auditório com lágrima no rosto, exclamando: preciso me arrepender. Não posso continuar rejeitando ou ignorando Jesus e a mensagem revelada. Elas clamam: ajude-me. Ou não clamam, ou apenas dizem: nós fomos, sinceramente, bem ensinados, bem informados. Aquelas pessoas de Atos 2 e 3 não perderam o impacto da pregação de Pedro. Sentiam profundamente sua responsabilidade na crucificação de Jesus. Compreenderam também que Cristo havia sido crucificado por elas. Para encerrar, conta-se que um lorde saiu da Inglaterra e foi aos Estados Unidos para participar de uma conferência, e lá escutou dois pregadores, um chamado Peter, reverendo Peter, e o outro chamado reverendo Moody. E ficou impressionado com tudo que aconteceu naquela conferência ali em Boston. E quando retornou, perguntaram para ele, no Reino Unido, o que ele achou da grande conferência de Boston. Ele disse: fiquei surpreso ao ouvir dois oradores, entre as dezenas que pregaram, dois me chamaram mais atenção. Um deles, chamado reverendo Peter, me chamou a atenção pela maneira como ele expôs o Salmo 23. Nunca tinha visto nada igual. Tanta maestria na dissertação do Salmo 23. Quando o outro pregador pregou, eu fiquei maravilhado de ver como ele era persuasivo, como ele nos levava a sentir comoção, parece que nos arrebatava. A verdade é que eu gostaria de voltar à América para ver esses pregadores de novo. Eu queria ver Peter pregar e queria ver Moody pregar. O senhor percebeu alguma diferença nos dois pregando sobre o Salmo 23? Disse: sim, vi. Quando Peter acabou de pregar, o auditório todo de pé ovacionava, o aplaudiam, enlouquecidos.
pelo sermão que acabavam de ouvir. Se abraçavam, tocavam no outro, corriam no auditório. Era uma festa, com o impacto daquele sermão do reverendo Peter. Mas o que me surpreendeu foi que logo depois, quando o reverendo Moody acabou de pregar sobre o Salmo 23, o auditório permaneceu sentado, silêncio, parecia que estavam todos apáticos. Ninguém olhava para o outro, ninguém saudava. Era um silêncio sepulcral. Chegava-se ao ponto de ouvir as lágrimas, o ruído das lágrimas quando tocava no solo. Todos choravam. E eu percebia que no íntimo eles diziam: misericórdia, Senhor, ouvimos a tua voz. Senhor Lourdes, por quê? Lhe chamou tanta atenção isso? Se o reverendo Peter arrebatou o auditório e o outro achatou o auditório, o que aconteceu? Disse: foi muito simples. É que o primeiro pregador, ele conhecia profundamente o Salmo 23. E o segundo pregador conhecia profundamente o pastor do Salmo 23. Obrigado, Pai, por esse momento passado na Tua presença. Te agradecemos porque nós fazemos parte do grupo que conhecemos o pastor do Salmo. Realmente já estivemos muitas das vezes no vale da sombra e da morte, mas também todas as vezes o Senhor nos tirou de lá. Aleluias! O mundo não entende isso. E muitas pessoas, amigas e conhecidas, não compreendem. Por que somos tão chocados? Porque nos emociona tanto. Mas nós sabemos aonde estivemos, o poço que estivemos, o labirinto que estávamos, a confusão que vivíamos, o aprisionamento denominacional e tantas circunstâncias a mais, nos infernos circunstanciais que vivemos, que só o Senhor, através da nossa alma, só o bom pastor pode acalentar as nossas almas, não nos deixando suicidar-se. Obrigado, Pai. Oh, pastor por excelência. Oh, supremo pastor. Pastor da nossa alma. Obrigado por esse dia. Obrigado por essas famílias. Obrigado pelos irmãos que nos acompanham através da internet, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Que sejam contagiados com esse gozo inefável, proveniente do Teu Espírito, que é o Espírito Consolador, Restaurador, Pacificador. Dá-nos uma tarde abençoada. Dá-nos a Tua paz. Batiza-nos com Teu Espírito. Renova a nossa vida espiritual. Renova os nossos dons, Senhor. Renova nossas forças. Renova a nossa voz para pregar, para cantar. Abençoa essa cantora, esse cantor. Oh, aleluia! Aleluia! Sim, Senhor. Renova, Senhor. Renova a tua filha. Sacode, sacode a tua serva. Sacode o teu servo. Não deixe se amolecer. Não deixe passar o tempo. O tempo passa rapidamente.
mas que aproveitemos as horas que nos restam. Abençoe o encontro de ministros que se avizinha no próximo mês, quando estaremos aqui na confraternização da mocidade e no encontro de pastores. Que seja um grande momento de adoração, de vitória. Obrigado, Pai. Pastor Edivan, mais um pouquinho do mar para nós. Esse mar, que mar. Solta a tua alma. Vamos cantar com a alma agora. Olha o mar, imenso é o mar. O homem não consegue dominar, mas para o Senhor Ele é como uma simples gota de orvalho. Olha o céu infinito azul. O homem não conhece os seus limites, mas o Senhor pode abrangê-lo com um só relance de seu olhar. Olho para o sol quando despontando vem, com sua luz aquecendo o dia, mas o seu brilho não tem o fulgor da glória de meu Senhor. Olho as estrelas que incontáveis são, assim também o Senhor tem bênçãos para ofertar a todos que com fé o buscam. Olho para o sol quando despontando vem, com sua luz aquecendo a rabachuri candara managassuya malaya. Não tem o fulgor da glória de meu Senhor, as estrelas abaixo incontáveis são, assim também o Senhor abaixo tem bênçãos para ofertar a todos que com fé o buscam.
Na, 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 na. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça com este povo, todos quantos acompanham através da transmissão, através da internet, seja no Pará, no Brasil e no mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai.